Olá, assinantes do canal Cultivando Pedologia. Me chamo Paloma Cunha Saraiva e sou aluna do programa de pós-graduação em Ciências Agrárias. Hoje vim explanar um pouquinho com vocês sobre os óxidos de ferro, baseados na literatura de Mello e Aleone, 2009. De início, podemos conceituar óxidos de ferro como qualquer um dos compostos formados por ferro e oxigênio. Ponto. Ele possui um caráter disciplinar. Na área da geologia, mineralogia e pedologia, eles são o seu objeto de estudo. Dentro da engenharia civil, sanitária e química, eles já são utilizados em diversos setores, tais como produção de pigmentos, catalisadores, constituição de materiais. E dentro da química ambiental e geoquímica, eles são estudados para tentar entender as interações com poluentes para possíveis aplicações. São considerados os mais abundantes óxidos metálicos nos solos, por serem encontrados em grandes quantidades na natureza. São encontrados desde o tamanho coloidal até o macroscópico, com ocorrência, além dos solos, em rochas, sedimentos e poeira. E é o segundo grupo mais importante dos minerais da fração argila, superando apenas pelos minerais do grupo caulinita, gibsita e dos minerais 2:1. O elemento ferro, ele é o quarto elemento mais abundante da crosta terrestre. Isso justifica, a ocorrência de tantos óxidos de ferro encontrados na crosta terrestre também. O ferro no solo, ele pode ser encontrado nas soluções, ou seja, dissolvidos ou formando complexos orgânicos, e também dentro das estruturas cristalinas de vários minerais, tais como silicatos e óxidos metálicos. Dos 15 óxidos de ferro descritos até agora, 8 são de importância dentro da área de ciência do solo, tais como a hematita, a magnemita, a magnetita, ferridrita, fouregita, goethita, lepidocrocita e esvermanita. O Sistema Brasileiro de Classificação do Solo, ele já utiliza os teores de ferros para a diferenciação das classes de solo a partir da sua quantidade de óxido de ferro contido, e bem como os valores de Kr, para definir as famílias dos solos cauliníticos e oxídicos. Dos óxidos de ferro nas frações dos solos, podemos comentar sobre a magnetita, que esse é o mineral primário, como em rochas magmáticas e metamórficas. São encontrados nas frações mais grosseiras do solo, ou seja, nas frações de silt e areia. Tem atração magnética e isso acaba que facilita a sua identificação a campo por ter essa atração magnética a um ímã externo. A magnemita, ela é um ímã na fração argila, então, diferente da magnetita, ele já é encontrado na fração argila. É um mineral ferrimagnético, ou seja, oriundo da oxidação de magnetita durante o intemperismo ou queima de resíduos orgânicos, e é comum em solos desenvolvidos em rochas vulcânicas. E são polimorfos, ou seja, apresentam estruturas diferentes para o mesmo composto. E essa sua estrutura cristalina, ela é muito parecida com a magnetita. A ferridrita é o precursor de outros óxidos de ferro, ou seja, ela pode formar diferentes óxidos a depender das condições do meio. São encontradas facilmente como precipitados em água superficial ricas no elemento. Possui baixo grau de ordenamento estrutural, que facilita a sua alteração para a formação de outros óxidos, comumente associadas a outros óxidos de ferro, como goethita, lepidocrocita e hematita. E na natureza, ela geralmente é encontrada em baixa concentração, o que dificulta a sua identificação pelos métodos diretos e usuais para outros óxidos de ferro, como hematita e goethita. A goethita, ela
em homenagem ao poeta Johann von Goethe, que tinha grande interesse em mineralogia. É o mais comum dos óxidos de ferro e ocorre em quase todos os ambientes pedogenéticos. É formado em climas mais frios e úmidos ou com relevo que facilite o acúmulo de água. E é bastante utilizado em processos industriais. A hematita é o segundo mais encontrado na natureza. É encontrado em solos e rochas sedimentares, metamórficas e magmáticas, derivados de diferentes materiais de origem. É formado em diversos processos e tem como precursor a ferridrita. O seu nome vem do grego aimatites, que tem significado cor de sangue, e a sua coloração ela passa do vermelho intenso e que varia até o cinza, a depender do tamanho da sua partícula. Então, quanto menor a partícula, ela vai ter uma coloração mais avermelhada. Quanto eu aumento a minha estrutura cristalina, ela já fica com aspecto acinzentado. É comum na região tropical e intertropical e tem acúmulo em relevos planos a suave ondulado, ou seja, em solos de posições estáveis e relevo que tenha a drenagem livre. A esvermanita, me perdoem se eu estiver falando errado, é em homenagem ao professor alemão Udo Svertmann, que foi um dos maiores estudiosos de óxidos. Não possui estrutura cristalina definida e possui acúmulo em minas e carvão ou solos ácidos ricos em minerais sulfatados. A lepidocrocita, ela ocorre em solos de diferentes condições climáticas do planeta. O seu nome vem do grego crox, que significa fibra, que diz respeito ao seu modo de crescimento da sua estrutura cristalina. É oriundo da oxidação da folgerita e também é um material polimorfo, ou seja, as estruturas são diferentes para o mesmo composto. Os óxidos, ele tem como estrutura básica um octaedro. Como vocês podem observar, como dá para observar aqui nas ilustrações, no qual cada átomo de ferro ele é rodeado, né, ou por 6 átomos de oxigênio ou por 6 átomos de oxigênio e hidrogênio, que são as hidroxilas. A polimerização destes octaedros em arranjos compactados, eles podem interagir por meio dos seus ápices, por meio das suas arestas e também por meio das suas faces, com distâncias interatômicas que vão variar essa ligação de ferro com ferro a depender do tipo de ligação, né? Se ela é via ápice ou pelas faces, ou ligação pelas faces. Aqui estão alguns modelos estruturais comuns em solos e rochas. Como exemplos, como primeiro exemplo, temos aqui a hematita, que ela tem a estrutura do tipo empacotamento hexagonal compacto, onde os octaedros de ferro eles compartilham as suas arestas com outros 3 octaedros no mesmo plano. E aí, essas junções dos 3 octaedros, eles vão formar um arranjo compactado de 18 átomos de oxigênio, que como ilustração temos aqui. Aí, esses oxigênios é que vão fazer a ligação com os outros 3 arranjos de octaedros. A goethita, ela já possui o sistema cristalino ortorrômbico, ou seja, ela cresce em 3 eixos completamente diferentes. O X vai crescer um tamanho, o Y vai crescer outro e o Z outro tamanho. Ele já se difere da hematita por não compartilhar as faces em octaedros vizinhos. Então, ele apresenta filas duplas de octaedros, como
dá para observar aqui na ilustração, eles vão apresentar filas duplas de octaedros preenchidos com vazios alternados ao longo dos eixos com octaedros que vão compartilhar as suas arestas. Então, eles são ligados, essas filas duplas, por suas arestas. A magnetita, ela pertence ao grupo dos espinélios, onde os cátions metálicos, no caso o ferro, eles se distribuem em sítios tetraedrais e octaedrais. Então, elas vão ter ligações tanto pela forma octaedral, como também tetraedral. É um mineral bem cristalizado, que não é considerado de origem pedogênica, embora ele seja possível ser formado pela oxidação de ferro em solução e por via de bactérias. A magnemita, ela já possui o sistema cristalino cúbico ou tetragonal. Ele tem a mesma estrutura de um espinélio não estequiométrico relacionado com a magnetita. A lepidocrocita já possui o sistema cristalino ortorrômbico, assim como a goethita, e formam cadeias dobradas de octaedros orientadas paralelamente e duas cadeias que compartilham suas arestas. Então, já dá para ver aqui, ó, as cadeias dobradas de octaedros de ferro, que aí elas vão se ligar compartilhando suas arestas. Então, elas vão se ligar pelas arestas. A esvermanita ainda não está com a sua estrutura cristalina completamente definida, embora atualmente seja classificado como tetragonal. Tem como característica as suas ligações dos octaedros, formando os eixos com tamanhos iguais e com o seu comprimento diferente. Então, essa cadeia aqui, mais ou menos quadrada, ela vai ter o mesmo tamanho e o seu crescimento em altura, ela vai ter ela vai ser diferente, vai ser maior. Por causa das particularidades da sua composição química e estrutura cristalina, os óxidos eles apresentam atributos químicos, físicos e mineralógicos diferentes dos silicatos encontrados em solos e sedimentos. Abaixo segue uma figura com as formas típicas de ocorrência e formação de alguns óxidos. Aqui podemos ver aqui na figura A, são partículas de goethita formando agulhas. Aqui já são goetitas, se atentem ao tamanho das figuras das formas cristalinas, que apresentam tamanhos diferenciados. Aqui já são goetitas de um vertissolo. Esse formato hexagonal é bem característico das hematitas, formando essas placas. Na figura D, temos aqui hematitas. Aqui temos... Na figura D, temos hematitas em formatos irregulares associados à caulinita, em um latossolo brasileiro. Na figura E, vemos a ferridrita sintética e na figura F, a esvermanita sintética. Lembrando que as formas e morfologia, elas são modificadas quando se altera a composição química do meio. Embora a ferridrita e a lepidocrocita, ela mantém o seu formato tanto com a sua composição sintética como a encontrada naturalmente. As reações químicas de dissolução, complexação e precipitação dos óxidos controlam a disponibilidade de ferro em solução, e estas dependem do pH do meio e do potencial oxirredução desse óxido no sistema. A constante de equilíbrio, ela representa a atividade dos elementos de solução, em que a solubilidade do ferro ela vai decrescer a cada aumento de unidade pH.
Então, trouxe para vocês aqui, em ordem decrescente, os óxidos que apresentam o maior grau de solubilidade até o menor. Então, a esvermanita, ela deixa como produto 18 kps. E já a goethita, que é a sua estrutura cristalina, ela já é mais estruturada, já é mais formada, ela já deixa uma quantidade bem maior de produto. Ou seja, esse óxido, quanto mais cristalino, quando é submetido a esses processos de oxirredução, há uma perda menor. Há uma perda menor dos óxidos de ferro. A constituição básica, como sabemos, dos óxidos de ferro é elemento ferro, oxigênio e hidrogênio. Mas, na natureza, praticamente não existe essa constituição química. Então, esses óxidos eles podem ser substituídos por outros elementos em sua estrutura no processo de formação ou em meio aquoso, ou seja, nas soluções do solo, rios, lagos, mares, ou então diretamente nas rochas magmáticas. Ocorrem com cátions metálicos de valência 2+, a 4+, como podemos observar aqui, ó, a depender do mineral e suas possíveis substituições do ferro 2+, ou ferro 3+, por diferentes cátions. E a composição dos óxidos, desta forma, refletem a condição química em que a gênese desse material ocorreu, que auxiliando no processo de formação de minerais isoestruturais. Outro atributo que podemos citar é a coloração, que é o primeiro atributo que se identifica quando presente no sistema. A cor varia de acordo com o tamanho e forma das partículas. Então, como mencionei anteriormente, a hematita, quando eu tenho partículas coloidais, ela vai ter uma coloração mais avermelhada. Quando eu já tenho formações de óxidos realmente, de materiais que eu consigo manusear, então a coloração já é mais acinzentada. A goethita e a lepidocrocita, elas tornam-se escuras conforme a redução do tamanho cristalino. Aqui já é o contrário. Aqui elas vão ficar mais escuras de acordo com a redução do tamanho cristalino ou quando elas estão cimentadas ou em forma de concreções. A lepidocrocita, ela resulta em solos mais alaranjados. E a ferridrita, ela já tem essa coloração brum avermelhada, com essa coloração mais voltada para o vermelho amarronzado. Então, como podemos ver aqui as matizes do sistema baseado no sistema Munsell, as colorações vão desde o 2,5 amarelo até o 7,5 amarelo avermelhado. Aqui eu trouxe uma ilustração para mostrar o efeito da pigmentação, né, de acordo com a quantidade de óxido dentro desse solo. Aqui foi feito em uma matriz de caulinita. Então, quanto mais grama por quilograma eu tiver daquele meu óxido de ferro, mais predominará a característica de coloração. Um atributo químico importante na presença desse tipo de cargas nesses óxidos é o ponto de carga zero, o PCZ, que quer dizer que a soma das cargas elétricas negativas e a soma das cargas elétricas positivas, elas se anulam, ou seja, elas possuem valores iguais, um positivo, outro negativo. E geralmente, os óxidos de ferro, para obter essa característica de PCZ zero, eles vão precisar ter um pH que variam de 7 a 9,
diferente dos filosilicatos do tipo 1:1, que o PCZ é menos de que 5. Sabemos que os óxidos podem gerar cargas negativas e positivas dependendo do pH que está agindo nas arestas quebradas desses minerais. Então, quando eu tenho a ação de uma solução agindo nessas arestas, por exemplo, a chuva, e quando ela advém de... ela já... E quando ela tem como característica um meio ácido, eu tenho uma maior disponibilidade de capacidade de troca catiônica, ou seja, eu vou ter mais cargas positivas nos meus óxidos. Já quando eu tenho reagindo dos meus óxidos um meio mais básico, ou seja, hidroxilas, esses óxidos vão ter características de ter a capacidade de trocar cátions. Em razão da alta energia de cristalinização e de vários efeitos inibitórios da solução do solo, como a complexação de ferro solúvel pela matéria orgânica, os cristais de óxidos eles são extremamente pequenos, ocasionando elevadas áreas superficiais que contribuem efetivamente para a superfície de reação. Então, podemos visualizar que os minerais que possuem uma cristalinização mais reforçada, eles possuem uma área superficial menor, diferente daqueles que se alteram mais facilmente, como a ferridrita e como a isvermanita. Então, dada essa grande área superficial e essa diferenciação a depender do óxido de ferro e a sua elevada reatividade com compostos tóxicos a seres humanos, animais e plantas, esses óxidos de ferro eles têm sido utilizados para remediação em ambientes contaminados. E, diferentemente dos minerais de argila 2:1, os óxidos eles não apresentam processos de expansão e contração, então que acabam criando a dificuldade no seu manuseio e aplicações. O magnetismo ele está associado com a quantidade de ferro presente na estrutura dos óxidos de ferro. O elemento ferro ele é o único da crosta terrestre que tem esse momento magnético, que surge pela adição do impulso de elétrons não pareados e o impulso angular orbital. Então, há 5 tipos de classificações quanto ao magnetismo. Sobre as condições de formação. As concentrações de ferro elas variam de 10 a 500 gramas por quilogramas dentro de solos e sedimentos, que está relacionada com a combinação de fatores externos, tais como clima, material de origem, drenagem, tempo de intemperização e atividade biológica, e também os fatores internos, que seriam os processos que aqueles solos sofrem, tais como gleisação, podisolização, ferritização e assim por diante. São utilizados como indicadores de pé do ambiente, pois eles podem ocorrer em qualquer fração do solo, como partículas individuais ou agregadas, ocorrendo em forma de concreções, nódulos, mosqueados, plintitas. E esse acúmulo de ferro, como indicador de pé do ambiente, ele pode indicar, né, a presença de mosqueados, solos cinzentos, que podem ser indicativos de drenagem impedida, que é um critério diagnóstico. A formação ela pode vir do interperismo de minerais primários. Eu trouxe aqui a ilustração de alguns tipos de minerais primários, que esses óxidos de ferro podem ser oriundos. Quando eu tenho uma grande concentração de ferro na minha solução, as formas mais solúveis são formadas, tais como ferridrita, a isvermantita e a foregita, por exemplo, que elas já são menos estáveis, né? Também temos a formação desses óxidos minerais pela mineralização do ferro pela atividade
bacteriana, que aí essas bactérias elas conseguem gerar energia a partir da oxidação dos compostos que contêm ferro. E aí existe uma gama de estudos que identificam, né, os gêneros que vão interagir a depender do pH desse solo. E também outro tipo de formação é na remobilização do ferro no sistema, que é quando compostos complexantes do ferro, como agentes quelantes produzidos pelos siderófilos, exudados radiculares, foliares e ácidos úmicos e fúvicos, eles são capazes de complexar essa solução, o ferro que está em solução. Trazendo para vocês aqui a relação entre hematita e goetita, que é uma relação bem estudada. Como sabemos, são os óxidos mais comuns em solos e sedimentos. Então, podemos ver aqui nas ilustrações que em regiões tropicais de maior temperatura, é a região que a gente encontra solos mais avermelhados. Então, advém de conter um maior teor de hematita. E associados à baixa atividade da água, né? Baixa umidade relativa, que também favorece a sua formação. Já a goetita, ela apresenta uma distribuição mais abrangente, né? E tem uma ocorrência em ambientes mais frios e solos mais jovens em relação à hematita. Também relacionados aqui à baixa temperatura e a elevada precipitação, que favorece a complexação de ferro pela matéria orgânica. Os métodos de identificação envolvem a utilização de técnicas químicas, físicas e mineralógicas. Como exemplos, temos aqui o método químico, que é o mais conhecido dos métodos de identificação e pode utilizar a solução de citrato de sódio e bicarbonato de sódio, que acaba por determinar o teor de ferro livre dissolvido nas frações de argila. Para as amostras onde ocorrem em vários minerais, ou seja, aqueles com maior susceptibilidade e menor grau de cristalinidade, utiliza essa solução ácida de oxalato de amônio. Outra técnica básica de identificação é a difração de raio-x, DRX, em que a amostra ela é separada, então você só utiliza a fração argila. Realizado um tratamento químico para essa concentração de argila. Então, é removido os minerais silicatados e hidróxido de alumínio. É feita uma pulverização da amostra com cloreto de sódio. E aí, ela é submetida a uma leitura de raio-x, onde aqui temos como ilustração o método de leitura, né? Que passa pela fonte de raio-x. Temos aqui uma fenda Soler, uma fenda divergente, o local da amostra, uma fenda receptora, uma outra fenda Soler, uma fenda de espalhamento e um detector realmente do raio-x. Então, cada amostra ela vai ter uma característica dessa distância aqui refletida, que aí sim você submete aos cálculos desse θ e dessa distância por lei de Bragg, perdoe se eu estiver falando errado, e aí eu terei as minhas leituras com seus respectivos picos, a depender da constituição daquele material. Tem um método de identificação pelas propriedades magnéticas, que é por via de susceptibilímetro magnético por unidade de massa, que constitui um atributo para a determinação qualitativa ou quantitativa da presença de óxidos em solos e sedimentos. Então, ele aproveita aquela característica magnética dos óxidos de ferro. A espectroscopia infravermelha, elas já são realizadas, elas são determinadas em equipamentos de dispersão ou transformada de Fourier.
e dispõe de informações para identificação, quantificação, caracterização e definição das reações químicas dos óxidos de ferro com compostos orgânicos e inorgânicos. Esse tipo de leitura ele é mais eficiente para amostras puras ou que passam pelo processo de dissolução. Então, são pouco úteis para aqueles óxidos que possuem poucas concentrações naquele solo. Outro método que já vimos que é bem característico de identificação é a coloração, que ela é feita com a carta de Mansell ou equipamento passível de ser transportado a campo, como os espectroradiômetros. Temos as análises térmicas, que diz respeito a um conjunto de técnicas das mais altas. Temos também a análise térmica, que diz respeito a um conjunto de técnicas, tais como as análises termogravimétricas, análise térmica diferencial e calorimetria diferencial de varredura. Esse tipo de análise são úteis nos estudos de identificação, quantificação e caracterização dos óxidos puros ou dominantes. Também temos os métodos síncroton, que diz respeito aos feixes de raio-x, na qual possui energia bilhões de vezes maior do que os outros equipamentos comuns, como exemplo o DRX. A utilização dessa técnica tornou possível detalhar a estrutura de ferridrita e a formação de complexos nas superfícies dos óxidos de ferro. E, por essa característica, a utilização dessa técnica, que foi possível detalhar a estrutura da ferridrita e também ver a formação de complexos superficiais dos óxidos de ferro. Finalizo aqui a minha explanação sobre o assunto. Qualquer dúvida, sugestão, crítica construtiva, estamos à disposição. E muito obrigada.